Boa noite pessoal, boa noite podcast em Cucar. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, nós estamos gravando. O Gui. É isso, aí, meu Gui, amigo. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Graças a Deus tudo certo. Então tá Estamos bom. seguindo aí, Deus é bom. É. Cristo está conosco. Amém. Hoje a gente tem uma convidada. Olha, uma convidada. Muito especial, cara. Aliás, foi quando eu cheguei na igreja, todo mundo sabe, a gente é do Bola de Neve, quando eu cheguei, a gente foi recepcionado por essa convidada. Olha que legal. Cara, Primeiro dia. Louco, chegando Aliás, todo amigão, religiosão. a galera gosta, o público feminino gosta muito quando a gente recebe convidadas. É verdade. Porque se você for ver, a maioria dos nossos convidados são homens. Mas a gente está começando a trazer mais mulheres agora, hein, pessoal? Fica ligado aí nos próximos episódios também. É isso aí. E aí ela recepcionou, a gente chegou todo loucão, naquele embalo, né? Mas foi bênção. Nós Glória estamos a Deus. aqui hoje, a pastora Bárbara, pastora lá do Bola de Neve de Americana, bênção demais. Prazerzaço ter você aqui, viu? Muito obrigado pela tua presença. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo muito honrada, na verdade. Né? Esse é um meio que nós precisamos entrar, que é a internet, né? Estar online, estar conectada. Então, para mim é uma novidade e eu amo novidades, eu amo os começos, os pequenos começos, e é isso aí. Muito bom. Mas vamos lá, vamos começar do início. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que loucura esse... Porque quando eu estava na igreja, eu via a Bárbara, conheci o Bruno, né, presbíteros, membros da igreja, mas de repente, a gente vê a pastora Bárbara, a gente vê o pastor Bruno, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa experiência, esse chamado, né, que é um desafio. É um desafio. Na verdade, eu me converti quando eu tinha 23 anos no Bola de Neve Campinas. E a minha conversão ela foi muito radical. Eu comecei a frequentar a igreja, mas com muito pé atrás. Continuei no mundo, né? Continuei com a minha vida, a vida que eu tinha. Um pé aqui, um pé ali. Na verdade, os dois pés lá e um olho aqui. Tava só de olho, assim, para saber o que ia acontecer. Muito resistente, chegava depois do louvor. O pastor, eu sentava bem perto da porta. A hora que o pastor falava, feche seus olhos abaixo da sua cabeça, eu já ia embora. E aí, teve um culto, que você com certeza já ouviu falar desse culto, que é que o pastor quebrou a parede. Eu ouço falar desse culto, mas eu não experienciei, né? Porque Foi em 2009, era no outro prédio ainda. E aí, nesse culto, eu estava lá e o pastor pegou a marreta e começou a quebrar as paredes da igreja. Sim. Na verdade, ele fez alguns buracos, né? Um ato profético que ele fez. E cada marretada que ele dava na parede, parecia que era um negócio dentro de mim, assim, estava quebrando alguma coisa dentro de mim. E aquele negócio chacoalhava, assim, e eu comecei a ficar muito assustada, não com medo do que estava acontecendo ali, mas era algo espiritual, estava me assustando. Não de uma forma negativa, mas tipo, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? E eu fui embora. Eu lembro que no outro dia eu acordei, eu olhei para a janela, estava chovendo, aquele dia bem chuvoso, assim, aquele dia que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Hoje eu sei, hoje eu tenho plena convicção que o Espírito Santo falou comigo naquele dia, mas eu pensava assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas me veio um temor, assim, tão grande. E aquele dia foi o dia que eu me converti. E eu sou uma pessoa muito intensa. Então eu saí do mundo e entrei na igreja. Virou uma chave, assim, tanto que as minhas amigas falaram, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá rolando. Né? Não, eu já não respondia mais e-mail, já não falava mais, assim, com as pessoas. Falei, pelo amor de Deus, eu não quero nunca mais. Porque foi algo que aconteceu dentro de mim mesmo. E eu mergulhei na igreja. Enfim, caí no Ministério da Intercessão
E lá no Ministério da Intercessão eu me apaixonei muito mais pelo mundo espiritual, pela palavra de Deus. E eu falei, Deus, eu não quero fazer mais nada a não ser viver para o Senhor, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor para as pessoas, cuidar das pessoas, fazer com que as outras pessoas possam ver o que eu estou vivendo, porque é algo poderoso, sem explicação. E nesse momento, acho que eu não tinha nem 1 ano de conversão. Eu tinha tomado minha decisão que eu queria ser uma pastora. Que legal. Top. E aí... Você tomou essa decisão? Ou você sentiu, de repente, uma convicção, aquela convicção que só o Espírito Santo te traz? Eu acredito, a Bíblia fala que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Então eu creio que foi uma resposta minha do que Deus estava falando, gerando em mim, né? Já tinha planejado. Mas, como eu falei, eu sou muito intensa. Então, se é para fazer, então eu vou fazer. E eu compartilhei isso com o pastor. No primeiro ano? Foi porque eu comecei a ficar muito próxima do pastor. Eu me envolvia tanto nas coisas que ele, assim, foi difícil eu ficar longe deles. Na verdade, onde o pastor ia, eu ia. Porque eu queria aprender, eu queria ouvir, eu queria ser ministrada. Então, acabava o culto, a gente saía para comer, saía para fazer alguma coisa. A gente ficava... A igreja tinha muitos solteiros, né? Ainda tem, né? Mas era bem menor. E a gente acabava o culto, o pastor ficava aconselhando, a gente ficava tudo na cantina esperando acabar o culto para poder sair com o pastor para comer em algum lugar. Nossa. E ter um tempo de comunhão com ele, né? Com a pastora. Mas a pastora tem toda a família dela. Acabava que a gente ficava mais com ele. Mas quando ela ia também, meu Deus, era um tempo de mesa. Muito maravilhoso. E aí eu compartilhei isso com ele. E quando o Bruno foi falar com ele a meu respeito, ele falou assim, como você se vê daqui a um tempo? Aí o Bruno respondeu, como um pastor. E aí ele falou, bom, então os dois eles estão alinhados, né, com o que eles querem, o propósito. Porque, meu Deus, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse vivendo, não que a gente tem que ser pastor, né, para viver para Cristo. Sim. Mas aquilo, meu Deus, fervia no meu coração de um jeito. Chamado, a questão do chamado, ela nos leva a viver algo intenso, né? Como você está dizendo. E abandonar todas as outras coisas, né? Porque nada mais faz sentido, né? É aquilo, você teve um encontro com Cristo real e verdadeiro. Mas nada faz sentido viver. Eu quero viver para Cristo, é isso. Porque a matemática, a gente sempre fala, né? A matemática de Cristo, de Deus, ela é o contrário, ela é o inverso, né? Porque para Deus não é o quanto você tem, é o quanto você entrega. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. O ato de tomar a cruz é se entregar, é abandonar o seu eu. E o chamado, né, Bach, é justamente isso. Quando eu comecei a frequentar a Bola de Neve, eu tive uma revelação de que Deus era vivo. Porque apesar da gente saber que Deus é vivo, ali eu tinha experiências muito reais. Então, eu pegava a minha Bíblia, lia de manhã antes de sair para trabalhar, e durante o dia acontecia alguma coisa, e o Espírito Santo falava, lembra que hoje de manhã você leu aquilo? E eu comecei a ter esse tipo de experiência, e a verdade é que eu comecei a me sentir muito amada por Deus. Do tipo, eu falei isso com você hoje de manhã, porque durante o seu dia você vai precisar, e eu tô com você. Então eu comecei a me sentir muito amada, e nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então quando a gente tem um encontro com esse amor, é que é a conversão do nosso coração, é que verdadeiramente a gente se apaixona por Ele. Esse momento da minha vida, eu sinto como quando Moisés teve um encontro com a sarça ardente, né? É um fogo que consome, assim. E o fogo, ele não se sacia, né? O quanto você entregar, ele pega fogo. O quanto você entregar... Ele pega mais e mais e mais. É colocar a lenha, né? Coloca a lenha e o fogo vai pegando. A brasa vai pegando. Uma coisa que eu fico curioso, Bárbara, porque o Rodrigo conhece mais você, mas eu não conheço tanto. Você hoje é só pastora ou você
tem um trabalho paralelo? Como que é a vida da Bárbara e do Bruno, né? Meu Deus, a minha vida é guiada pelo vento do Espírito, meu Deus. A minha vida é guiada pelo vento do Espírito, meu. Eu sou formada em administração, trabalhei muitos anos nessa área e depois eu fui trabalhar na igreja de Campinas. Mas quando os meus filhos nasceram, a gente tomou a decisão de parar de trabalhar, né, e ficar com as crianças. Era um desejo do meu coração, do meu marido também, do Bruno. E Deus, quando eu fiquei grávida do segundo filho, Deus falou assim pra mim: quando o seu filho mais velho tiver 7 anos, a sua filha mais nova vai ter 1 ano e vai ter terminado o tempo da edificação da tua família e o teu ministério, vai ser o tempo do seu ministério e a prosperidade vai chegar. Nossa! E isso foi há 5 anos antes, né? Muito específico. E para testificar, no dia seguinte, uma menina teve um sonho e ela falava: eu sonhei com o João, que você chegava avisando que estava grávida de uma menina e o João tinha mais ou menos 5 anos. Fazendo as contas, era exatamente o mesmo tempo que Deus tinha falado comigo, um dia antes. Então eu entendi que Deus estava testificando a palavra. Enfim, nesses 7 anos do João, eu fiquei em casa cuidando das crianças, fomos enviados como pastores, até então estava só entre aspas, né, porque é bastante trabalho, cuidar de uma igreja, uma família, enfim. Só que de uns tempos pra cá, o meu filho tá com 7 anos, e eu comecei a me envolver na empresa do meu marido. E eu voltei para a área de administração, só que da nossa empresa, né? Tô cuidando do financeiro da La Casa e escrevi, publiquei o livro nesse mesmo tempo. O lançamento do livro foi quando o João tinha 7 anos. Então eu vejo realmente que o ministério, a questão da prosperidade, tudo se cumpriu. Eu tenho uma menininha de 1 ano, então certinho na risca. Gente, foi tudo assim, muito bom, guiado por Deus. Que legal. É realmente o poder da palavra profética, né? Porque eu queria ficar grávida do 3º filho e o Bruno não queria. E o Davi, meu filho do meio, também não queria. Mais um irmão. E eu, amor, eu quero. Aí o Bruno falou assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, quando o Davi concordar, é porque Deus está no negócio. Tá bom. O João fez 5 anos, fazendo as contas, eu tinha que ficar grávida nos próximos 3 meses. Mas essa palavra só você sabia ou o Bruno sabia também? Eu sabia e compartilhei com ele. Ah, entendi. Mas eu nem sei se ele, tipo assim... Ele foi 4 anos antes. Não sei se ele lembrava. Eu guardei, né? Porque Deus falou comigo. Claro. E eu orando, eu falei: Deus, eu só tenho 3 meses para convencer meu marido e ficar grávida, para que a palavra profética se cumprisse, né? Tá bom. Daí, uma semana depois, a gente almoçando, o Davi: mamãe, eu quero um irmãozinho. Gente, foi assim. Aí você já dá um pulo da cadeira. Eu e o João mandamos uma mensagem: olha aqui, papai, o Davi quer um irmãozinho, o Davi quer um irmãozinho. E daí, 40 dias depois, eu tava grávida. E olha que específico, a palavra profética, ela é forte. A Gabriela ia nascer 1 semana depois do João. Ele ia ter 6 anos. E a palavra é que ela ia nascer com 5. Ela ia nascer quando ele tivesse 5 anos. O que aconteceu? Quando eu fui no meu obstetra, ele falou: como é a sua 3ª cesárea, eu vou ter que antecipar 2 semanas o seu parto. E ela nasceu 1 semana antes do João fazer. Olha, com 5 anos ainda. Com 5 anos ainda. Você acredita? Eu acho que Deus, ele brinca às vezes, né? Que ele fala: não, eu espero até o final, pra ver se ela crê mesmo. E aí eu faço o milagre. Parece que acontece assim, né? A nossa vida com Deus, às vezes... É aquele versículo que diz, né?
fica feliz quando você passa por aflição, porque né, o final dela, você vai ganhar fé. Então hoje, quando eu ouço Deus me dar uma palavra profética, eu deito na palavra. Eu de verdade deito na palavra, porque eu já vi tantas palavras se cumprindo e essa foi uma tão forte para mim, né, na minha emoção, assim, que filho, família, tantas coisas. Então, quando Deus fala, eu sei que vai acontecer. Vamos e falando então em profecias e juntando profecias com filho, você acabou, né? Acabou do modo de dizer, mas você está com um livro escrito falando justamente sobre a emoção das crianças, tratando isso de uma forma muito esclarecedora para a família, né? Para saber lidar e saber entender as emoções das crianças que hoje em dia, vamos combinar, é complicado. Eu queria que você apresentasse o livro para gente, né? Para a gente ver essa obra que com certeza, é maravilhosa. A gente já tem um e é fantástico. Nós temos um também. Inclusive, eu vou fazer das palavras da Suane as minhas. Porque a Larissa falou isso, que é a minha noiva, que serve não só para crianças, mas para a gente aprender sobre as nossas emoções. A gente não sabe o nome das nossas emoções. O que eu estou sentindo? Uma ansiedade misturada com medo. O que eu estou sentindo, afinal? Principalmente o homem. O homem, ele é muito bronco, assim, às vezes, e ele não entende o que ele está sentindo. Então serve muito pra gente, pros adultos, inclusive. Esse livro é Emoções dos Filhos, né? Ele é um filho meu mesmo, ele é um cumprimento de uma promessa. E eu trouxe de presente pra vocês, eu não sabia que vocês tinham, né? Mas a gente dá, por exemplo, eu dou pra minha irmã. Isso! Eu vou ficar pra mim. Você vai ficar pra você. Eu vou até mostrar pro pessoal pertinho. Gente, olha só. Emoções dos Filhos, Bárbara P. Souza. A ilustração da Monique Caporossi, fantástica. Gente, um livro fantástico. Quem quiser adquirir, pode mandar mensagem pra gente, pode falar conosco, até porque depois a gente vai colocar lá na descrição, né? Vamos colocar lá, quem quiser comprar, né, a gente coloca lá, acessa a Bárbara e aí... Sim, é isso aí. Bárbara. Então, esse livro, ele fala sobre cada uma das emoções, né? E ele tem aqui dentro, ele tem 12 anos de partilha de mulheres. Tudo que eu aprendi, ministrei, nos 12 anos de partilha, eu enxuguei e botei em um formato infantil, mas enquanto eu escrevia, eu falava, nessa hora aqui, a mãe vai ser curada. Glória a Deus. Enquanto eu escrevia, eu sempre pensei nele como um livro da família. Ele não é um livro infantil, eu falo, que ele não é um livro infantil. Ele é um livro da família. Ele nasceu de uma palavra profética também. Na verdade, Deus já tinha falado comigo. Quando eu era lá da intercessão, Deus já tinha falado, você vai escrever um livro, mas eu não tinha maturidade, eu achava que era uma vaidade minha, né? E em 2019, o profeta Kevin estava na nossa igreja e ele trouxe essa palavra, né, tirou de dentro, né, um tesouro de dentro de mim e fez ele aparecer. E eu guardei e eu fiquei pensando, como é que eu vou escrever um livro? Pensei em muitas coisas, porque eu sempre cuidei de mulheres, emoções de mulheres. E tentei começar e o Espírito Santo falava, para. E falava, para, né? Não dava certo. Tudo bem, aí eu fiquei com aquela palavra de eu preciso fazer ela acontecer, porque a bola estava no meu campo. Deus já tinha liberado a palavra, eu que tinha agora que me levantar e fazer alguma coisa. E nesse meio tempo os meus filhos ganharam um livro infantil que fala sobre as emoções, também um livro famoso, muito conhecido. E eu comecei a ler para eles. E começou a subir uma indignação no meu coração, porque eu falei, mentira, isso é uma mentira, não é verdade, não é verdade. E eu comecei, na verdade me subiu uma ira, me subiu uma ira santa, porque eu falei,
como? Que ousadia! Alguém ensinar isso para as crianças? Ah, não, não. Eu vou fazer um igual. Eu falava. E eram coisas que iam contra a palavra de Deus? Eram coisas que iam contra a palavra de Deus, sim. Não de uma forma feia e deliberada, mas se aquela estaca fosse firmada no coração dos meus filhos, daqui 10, 15 anos, como que eu ia arrancar aquilo do coração deles para colocar a palavra de Deus? Porque na época, quando eu comecei a escrever, o João tinha 4 anos. Como que eu ia ensinar para ele e depois ele não tem entendimento para ler a Bíblia e falar, não, tá certo, tá errado. Né? Eu falava, não, a gente não vai ler isso aqui. Na verdade, eu lia e eu falava, não, isso aqui não é assim. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Né? Então eu peguei e falei, eu vou fazer um igual. E foi assim mesmo. Na verdade, isso aqui, para mim, é uma batalha travada mesmo. Sim. Do tipo, não vai ficar assim. Né? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é soberana. Então eu acordava, meio da pandemia, gente. Na pandemia, eu com 2 crianças pequenas, trancadas dentro de casa, subindo pelas paredes. Eu acordava às 6 horas da manhã, meu computador estava emprestado para o meu sogro. Eu pegava o tablet, gente, e comecei a escrever no tablet. Escrevia no celular, onde eu conseguia escrever. E eu escolhi algumas emoções que eu julguei mais importantes, porque o outro trata muitas, né? E eu pegava na Bíblia. Deixa eu ver qual é a palavra original, onde foi usada pela primeira vez. E eu orava, eu meditava, passava alguns dias pensando, formulando como eu explicaria para os meus filhos aquela emoção, aquele sentimento. Colocava em palavras. Daí eu falei, eu preciso de uma ilustração. Liguei para Monique. Mo, vamos fazer? Ela passa aqui em casa, vamos fazer. Daí ela topou e fizemos. Cara, que legal. Que legal. Quantas emoções são aqui? Aqui, se eu não me engano, são 13. Eu não sabia que conexão era uma emoção. Ou isso é uma emoção, né? É a emoção de você estar ligado, conectado, né? Um laço afetivo. E você se sente conectado. se sente conectado. E eu vou falar pra você que eu acho que a conexão, ela é o principal, vamos dizer assim, tempero do amor. Interessante. Porque você pode falar pra mim que você me ama. Mas se você não se conecta comigo, com a minha necessidade, com a minha linguagem de amor, com o meu cuidado, é a mesma coisa que um pai ausente presente. Sabe pai ausente presente? Tá em casa, põe comida na mesa, mas não olha no olho do filho. Sim. Ama, mas não se conecta com aquela criança. É só a palavra, né? Boca pra fora e... Até ama, mas aquela criança não tá entendendo. A necessidade de ser amada dela não tá sendo suprida, conectada. O sinal aí não tá chegando. Tem amor, mas não tem conexão. Interessante. Cara, eu não saberia falar que... Então, são coisas que a comunicação é algo tão importante, né? Porque eu falo, mas para você entender e sentir, isso precisa estar muito claro, né? Como você comunicou bem uma mensagem? Quando a outra pessoa entendeu, né? Não quando Então, eu e entendi agora, o que eu falei. E agora, justamente, né, é aquilo que eu acabei de mencionar para a pastora Bárbara. As crianças de hoje, para você lidar com as emoções da geração de hoje, eu não sei, mas eu acho que ele é muito mais complicado. Olha, os meus filhos, eles são pequenos ainda, né? Eu não sei se... Eu não sei, na verdade, se eles são mais difíceis de conectar, ou de acessar o coração deles, ou se os pais é que estão mais desconectados das suas famílias. Porque cada dia mais a gente tem mais coisa para fazer, cada dia mais a gente tem mais uma rede, um celular, alguma coisa,
né? Eu lembro, gente, quando eu era pequena, meus pais chegavam em casa do trabalho, todo mundo sentava na mesa, comia sem celular, porque Sim. você era obrigada a conversar com as pessoas da mesa. Hoje, muitas vezes, as pessoas né, têm as suas refeições com o celular na mesa. Sim. Não sou contra, mas a gente está perdendo conexões importantes ali, né? E depois a gente reclama que a gente não tem o coração dos nossos filhos. Mas cadê, né? É justamente isso. Porque é o que você falou, se você não tem essa conexão, se, por exemplo, se você não passa um período desfrutando de um bom tempo com o seu filho, até no ato de brincar com ele, para ele reconhecer as suas atitudes e você conhecer a deles, como vai se estabelecer uma conexão? Eu acredito que a unidade da família, ela começa na boa comunicação. Porque tempo de qualidade é necessário sim, muito necessário. Mas ao mesmo tempo, se você pega uma mãe que não é casada, tem um filho, trabalha em 2 empregos, deixa a criança na creche de manhã, busca, enfim, a vida dela é uma loucura, porque ela está tentando suprir as necessidades daquela criança. E você falar para ela que a conexão dela depende do tempo com a filha dela, ela vai pular da ponte. Porque ela vai falar, se eu parar de trabalhar, a criança não come. Mas eu acredito que essa mãe sentar 1 hora na semana que ela tenha, talvez, um dia da semana que ela tenha com a filha dela e falar: filha, eu te amo demais. Eu estou trabalhando, quando eu estou lá trabalhando, eu estou aqui pensando em você, porque eu te amo, porque é necessário se comunicar, e explicar, e alinhar os pensamentos, alinhar os corações, mesmo com a distância, essa criança vai saber que ela é amada. Não que seja o melhor cenário, mas é um cenário real. O que Deus, Bárbara, tem ministrado no seu coração sobre o que é passar tempo de qualidade com os nossos filhos? Porque tempo de qualidade é uma palavra que é meio clichê, né? Todo mundo, tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade, afinal? O que Deus tem te ministrado? É mais ou menos isso que você falou? É totalmente isso que eu falei. Na verdade, Deus tem falado assim, você às vezes espera o passeio do final de semana para ter o tempo de qualidade com os seus filhos. E Deus falou, ao invés de você, quando você estiver trabalhando, deu a hora deles tomar banho, você falar, filho, vai tomar banho, tira 20 minutos, faz uma pausa no seu trabalho, tira 20 minutos, pega ele, leva até o quarto, filho, posso tirar sua camiseta? Tira a camiseta dele, pô, põe seu tênis aqui, acompanhar ele até... É claro que eu não estou falando que eu vou fazer isso todos os dias, mas o que Deus está ministrando é, eu posso me conectar com os meus filhos em todo o tempo. A verdade é que em todo o tempo, ou eu estou me conectando, ou eu estou me desconectando. Os pequenos atos do nosso dia a dia pode ser feito com qualidade e conexão. Né? Para essa criança se sentir sempre amada. E vai ter os momentos especiais também, de passeio, de sentar no chão e dar risada e fazer cosquinha. Mas eu creio nisso. Cara, que legal, assim, você não precisa necessariamente programar uma viagem ou algo super complexo. São atos simples, né? De você olhar no olho dele e dar banho de repente, ir pro banho com ele, tirar a camiseta. Que interessante. Conectar. Às vezes a gente quer fazer. Às vezes, né? Às vezes muitos pais pensam que eu preciso comprar algo para agradar, preciso levar no cinema. É justamente isso. Das 3 emoções aqui, com certeza alguma dessas emoções você falou assim, eu acho que tô falhando nisso. Qual foi das 3 emoções que você falou assim, que revelação, cara? Tô falhando nisso todas. Todas! Meu Deus! Eu pus aqui as que eu julguei mais importante de acordo com a cultura do reino. Então, Jesus, ele foi aperfeiçoado até a morte, né? Quem somos nós? Seremos aperfeiçoados até a nossa morte, né?
em obediência à palavra, todas aqui. Mas eu, assim, vou contar um segredo do livro. Não é um segredo, mas é uma não sei como chamar isso. O livro é o seguinte, ele tem essas emoções, o amor, tristeza, alegria, temor, medo, até medo. E aqui, a partir da vergonha, eu quero construir algo, porque nós recebemos uma ministração sobre a vergonha. Você não conseguir se enxergar como Deus te enxerga em 5 aspectos, segundo o que foi ministrado nesse congresso. E eu achei muito interessante e eu trouxe isso para o livro. Então começa a vergonha, então eu falo sobre o que é a vergonha, depois eu falo sobre a confiança, por quê? Porque eu vou combater com a palavra de Deus e eu preciso confiar no que Deus diz. Por isso que eu trago, tanto que a ilustração é o menininho deitado com a cabeça na rocha lendo a Bíblia. Então é a confiança na palavra, confiança na palavra de Deus. Porque se a pessoa confia nela mesma, isso é soberba. Não é uma questão de confiança, autoconfiança. É a confiança na palavra. E aí eu trago essas 5 emoções depois da confiança, que é o que sustenta a gente para não ter vergonha, que é o sentimento de honra. Nós somos importantes para Deus. Ele nos honra, Ele prioriza aquilo que é importante para nós. O sentimento de graça, que é nós temos graça, nós temos o favor de Deus. Quando nós precisamos de alguma coisa, Ele está lá, nos fornecendo aquilo que nós precisamos. O sentimento de valor, que é Deus entregou o Filho dele para morrer por você, porque você é precioso, você tem valor. Você tem valor. O sentimento de ser conectado com o Pai, porque Jesus morreu para fazer um caminho até o coração do Pai. E o sentimento de desfigurado, que é o quê? Você achar que você não tem nada a ver com Deus, eu não tenho nada a ver. Não, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E esses 5 sentimentos, nós falamos com base na palavra, mas nós como pais precisamos trazer isso para o nosso relacionamento entre eu e meu filho. Então eu tenho um hábito, quando eu vejo eles fazendo alguma coisa igual ao pai deles, eu falo, você está fazendo igualzinho o seu pai. Eu falo o que é bom, o que é positivo. Sim. Você está fazendo igualzinho a mamãe. Eu falo para o João, você é profeta igual a mamãe. Eu tento trazer essa conexão, nós somos iguais, nós somos imagem e semelhança. E também faço essa conexão com Deus. Então é um segredo aí do livro, né? O porquê dessas emoções aqui. Esses 5 combatem a vergonha. Sim, muito legal. Muito legal. É realmente uma sequência, né? Isso. É uma sequência proposital. Eu ia te perguntar isso, é proposital, mas começa com o amor aqui, né? Porque é o primeiro. É o fundamento. E o último é a confusão. É, a confusão. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós não sabemos o que nós estamos sentindo. Porque às vezes eu tô com febre e eu falo, eu tô passando mal de febre, mas na verdade eu tô com infecção urinária. Então não necessariamente o que eu estou sentindo é realmente a minha dor. Então o que eu falo sobre essa confusão? Eu falo, às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, mas se a gente orar, o Espírito Santo vai me mostrar o que de fato está acontecendo. E aí a paz do Espírito Santo vem. Na verdade é um investimento, né? Que se faz na família. É o que você falou, não é apenas algo para criança, não é uma leitura para criança, é um investimento na família. Sim. Né? É a questão de você ensinar a criança no caminho onde ela deve andar, para que lá no futuro ele não caia nessas questões da ferida emocional, das emoções, e que é aquilo, né? A gente teve um convidado antes, o pastor Duda, e ele foi uma pessoa que teve uma influência muito negativa durante toda a vida e acabou sendo até preso, né? Várias vezes. E acabou se convertendo e ministrando dentro de celas. E a gente vê hoje, se você, por exemplo, chegar, até comentei também nesse podcast, se você chegar hoje
para uma cela interna, num presídio, perguntar quem é filho de crente, Meu Deus. você vai se surpreender. Oxe, Você vai se surpreender. Por quê? Porque talvez os pais não tiveram esse investimento nos seus filhos. Que é um assunto, meu Deus, muito complicado. Porque eu vejo nos meus filhos, eu faço o melhor para eles. O melhor, eu dou o meu máximo. Eu falava, se eu escrever esse livro e só os meus filhos lerem, para mim eu já ganhei. Então eu realmente faço tudo o que eu posso para ensinar a palavra e o caminho. Mas ninguém é neto de Deus. Um dia eles vão ter que fazer a escolha deles por Jesus. E nesse momento eles vão ter que me tirar e vão ter que tirar o Bruno de um intermediador de Deus e vão ter que caminhar com as suas próprias pernas, né? E eu não sei, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas o que eu faço, eu tento fazer com que eles tomem as decisões por Jesus, enquanto eu ainda estou do lado deles e consigo orientá-los. Uma vez eu perguntei para Deus, qual é o papel de uma mãe? E aí eu fui ler, a primeira vez que aparece a palavra mãe na Bíblia então o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. E naquele momento eu pensei em muitas coisas, eu pensei, então quer dizer que a mãe foi feita para ser deixada pelos seus filhos. Porque essa é a primeira vez que aparece essa palavra mãe. Ela foi feita para ser deixada no momento que o seu filho tem a capacidade de se casar, assumir uma responsabilidade. Então eu acredito que o papel dos pais é criar filhos maduros, pessoas que sabem tomar boas decisões. E isso vem através da sabedoria da palavra. Então ensinar a palavra é a base, mas a decisão vai ser da criança, vai ser daquela pessoa. Muito forte, muito legal. Muito interessante. Rodrigão, eu queria fazer uma pergunta para a Bárbara que a gente faz para todos os convidados e que é uma das partes que eu mais gosto do podcast, porque eu acho que a galera é muito fortalecida, cara. Eu adoro essa parte, que é a parte dos testemunhos. Eu também com Bárbara, gosto. que é a experiência mais assim poderosa. Na verdade, a experiência que mais que você teve, que te marcou com Deus, que você nunca esquece, que você tá passando por aquele perrengue, por aquela dificuldade, tá tudo certo. Por aquela tempestade e você lembra dessa experiência e fala, não, cara, aconteceu uma vez, Deus vai fazer de novo. Meu Deus. Tem uma que você fala, cara, essa é a favorita. Tem uma que foi muito forte pra mim, me trouxe uma cura emocional muito grande. É a convicção de que Deus estava comigo, né? Mas eu tenho muitas, gente, porque eu gosto do sobrenatural. Eu gosto de ver a face, a manifestação de Deus. Eu busco isso. Mas teve uma que foi muito forte para mim. Foi que eu decidi por mim mesma, né? Foi o Espírito Santo que nos guia, né? Na verdade, Deus decidiu que Ele queria se manifestar para mim e eu falei, vou fazer um jejum. E fiz um jejum. Eu estava lendo aquela passagem de Zaqueu, que ele subiu numa árvore, que ele queria ver Jesus. E com base nessa palavra, eu era solteira, estava morando na casa dos meus pais ainda, com base nessa palavra, eu falei, vou fazer um jejum. E nesse jejum, nem lembro quantos dias eram, mas eu subia em cima da minha cama, ficava de pé em cima da minha cama, e eu falava, assim como Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, Jesus, eu quero te ver e eu quero saber que você está me vendo. E eu fiquei orando. Caramba. E eu fiquei. Porque eu acho que eu tinha uma insegurança. Hoje, olhando para trás, eu penso, quantas inseguranças eu tinha de que Deus estava me vendo. Né? Era muito de que Deus estava comigo, presente ali. Porque se você olhar para trás, a minha conversão sempre tem. Não, eu ouvi Deus falar comigo. Enfim, Deus estava querendo curar as minhas emoções. E aí, no final desse jejum, faltava acho que uma semana para acabar.
O pastor Kid me liga, eu trabalhava no mercado de capitais da CPFL. Galera da CPFL lá vai isso. Oi, galera da CPFL! Eu trabalhei na CPFL. Você trabalhou também? Trabalhei na área de TI. Meu Deus! Eu trabalhei lá de 2004 até 2012. Não, 2004 a 2012? Ai, nem lembro, gente. 2007 a 2012, desculpa. E aí, o pastor Kid me ligou no meio da tarde. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo. Você pode me fazer uma gentileza? Tem um pastor que está chegando com a esposa dele na rodoviária. Você precisa pegar eles na rodoviária e levar eles até o aeroporto. Tudo bem? Tudo bem. Pode deixar, pastor, eu faço isso. Fica tranquilo. Fui, peguei o casal, levei eles. Só que ainda faltava um tempo que eles teriam que aguardar. E eles falaram, vamos tomar um café. Eu, claro, óbvio, que honra, né? Poder sentar na mesa com um casal de pastores, meu Deus do céu. E aí a gente tava lá sentado conversando. E aí quando a esposa dele levantou, ele fez assim pra mim. A gente tava conversando e ele fez assim, me dá sua mão. Daí eu, meu Deus, dei a mão assim, né? Eu falei, vai rolar alguma palavra do alto céu, é isso que te digo, filha minha, né? Aí eu dei a mão pra ele assim, daí ele fechou o olho e ele falou, filha, eu tô te vendo. Nossa. Ele falou exatamente isso. Filha, eu tô te vendo. Eu já comecei a chorar, ele já começou a orar. Foi muito forte. Então, esse jejum, naquele momento, meu Deus, foi porque ele, não imagina, nunca tinha conhecido a pessoa na vida. E ele falou só isso? Ele orou mais algumas coisas depois, mas aquilo pra mim já bastou. A certeza da resposta. Porque foi de uma forma que Deus, ele quis falar assim, ele não sabia, você não tem nada a ver com ele, ninguém sabia. Só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Filha, eu tô te vendo, é muito específico. Sim, claro. É muito específico. Então esse foi Cara, que legal. muito forte, né? Pô, é legal porque assim, a gente também é fortalecido pelo testemunho de vocês. Sim, muito. Mas conta outro então, já que você que é do sobrenatural, Bárbara, conta outro pra gente aí também. Teve uma vez, eu nunca tinha tirado férias no meu trabalho, gente, porque eu sou muito intensa no que eu faço. Não, na CPFL nem lembro, fazia acho que uns 3 anos que eu tava trabalhando, nunca tinha tirado férias. Porque lá eles emendam os feriados também, enfim, né, facilitava a vida. Tava lá com férias acumuladas, eu falei, tava no meu primeiro ano de conversão. Meu primeiro ano de conversão. Não, já tinha feito um ano de conversão. E falei, vou tirar férias de 3 semanas e durante essas 3 semanas a única coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia e ir para a igreja. Só isso, mais nada. Não podia sair, foi um propósito que eu fiz. Sim. Não podia sair, eu só ia para a igreja, para a cela, para o culto e voltava. Porque eu queria ler a Bíblia. Eu falava, mas eu nem sei onde está escrito as coisas, né, a história de Noé, onde está escrito essas coisas. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler de capa a capa. Sim. E aí eu mudei o layout do meu quarto, a cama, e eu lembro que a primeira semana foi muito difícil, porque você ficar dentro de um quarto, orando o dia inteiro, lendo. Eu falava, meu Deus, mas não aconteceu nada, a sarça não pegou fogo. Não aconteceu nada fisicamente, assim, né? Tipo, nada. Mas tem uma pastora no Bola de Neve que eu admiro demais ela. E eu tinha muita vontade de conhecer essa mulher. Na última semana do jejum, e assim, durante esse jejum, enquanto eu orava, eu falava, mas Deus, o Senhor não está falando comigo. Eu tô aqui, clamando, falando, orando, jejuando, e cadê o Senhor que não apareceu aqui nesse lugar? Né? Não tive nenhuma visão, nada. Enfim, na última semana, o pastor Kid me liga e fala, Bárbara, tô indo viajar na igreja dessa pastora. Eu e a pastora, né? Ele e a pastora Claudinha estavam indo para essa cidade. Sim. E aí ele falou, se você quiser ir, eu estou saindo em 15 minutos. Ai. Nossa! Ele sabia que você... Eu já tinha falado, né? E ele falava para mim, você me lembra a fulana.
E eu falava, pastor, é verdade. Ele que me apresentou, que me mostrou ela, enfim. E eu realmente admirava, achava que tinha alguma coisa ali, né? Não, alguma coisa que a gente se identificava. Mas eu não tinha acesso nenhum, imagina. E aí fui correndo para casa dele. Ele e a pastora, nós fomos para essa cidade e eles sentaram lá no altar, junto com os pastores. Eu fiquei lá no fundo da igreja, fundo não, sentei assim meio no meio. Fiquei lá quietinha, falei, Deus me dá graça e sabedoria, mas eu não vou embora sem essa mulher não orar por mim. Ela vai orar por mim, mas eu fiquei quietinha assim na minha, falei, Deus vai preparar. Sabedoria, né? Tem que ser discreta. Fiquei lá discreta no meu canto, falei, tô com os pastores mesmo, uma hora a gente vai se encontrar, né? Aí acabou o culto, o pastor chamou, vamos lá tomar um café com a gente. Aí a gente foi lá tomar café e aí eu só esperando a brecha, né, pra pedir pra ela orar. E ela tava ali, né? Tava ali, tava só nós 5, assim. Aí o pastor, pastora, ora por ela, por favor. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso, obrigada, Jesus. Daí a pastora Claudinha acompanhou a gente, ela veio orar por mim. Meu Deus, e foi uma coisa muito profética também, porque ela falou assim, eu tinha muito contato com o pastor Kid, porque a pastora Claudinha estava com as meninas muito pequenas. Então a gente não tinha, ela ficava cuidando da família dela, né, claro. E eu pensava assim, meu Deus, eu quero estar do lado do meu pastor, eu quero servir o meu pastor, ele é demais, ele é o cara, eu pensava assim. E aí essa pastora, quando ela orou por mim, ela falou, você vai ser o braço direito da tua pastora. E eu pensei assim na hora, não, você não é assim. Mas tudo bem, recebi, foi muito profético isso. E depois o que aconteceu foi que Deus começou a mover com o Ministério de Mulheres. E realmente eu servi do lado da minha pastora durante 12 anos. Fui um braço dela ali no Ministério de Mulheres. E uma semana depois, alguma coisa assim, alguém veio orar por mim, não me lembro quem. Era uma pessoa madura espiritualmente, né? E a pessoa falou assim, eu vejo você orando no seu quarto. E eu vejo a mão de Deus. Eu não estou entendendo o que ele está fazendo, mas a mão de Deus está no seu quarto. Porque eu tinha tirado aquelas férias e eu ficava no quarto orando e eu falava, não está acontecendo nada. Mas Deus mandou uma pessoa falar. Não, a mão de Deus, eu não consigo entender o que Deus está fazendo, mas a mão dele está lá. Nossa, foi muito forte também. Agora, é o seguinte, pastora de Americana, do Bola de Neve de Americana, o que você vê, Bárbara, como pastora em Americana, que você dá aquele comichão, daquele sobressalto, vamos dizer assim, sobrenatural, que você fala, eu quero isso para minha cidade. Eu quero isso para minha cidade. Porque Deus te colocou lá. Desde que eu cheguei lá... Faz quanto tempo, Bárbara? 2018 nós começamos com o núcleo e 2020 nós começamos com a igreja, que foi quando a gente se mudou para a cidade. Mas... desde que a gente se mudou para lá mesmo, em 2020, existe algo dentro do meu coração, um comichão mesmo, pelas crianças da cidade. Graças a Deus a gente tem a honra de estar a poucas quadras de um abrigo, né, onde as crianças são tiradas pela justiça mesmo, né, dos pais. Então a gente consegue atender esse abrigo e isso é algo que já está implantado dentro da nossa igreja. Nós temos 3 famílias cadastradas no programa da Família Acolhedora, já acolhemos 2 bebês lá na igreja. E as outras 2 meninas, quando se cadastraram no programa da Família Acolhedora, engravidaram. Olha isso. Muito louco, né? Mas eu creio que o que queima muito no meu coração é essa parte social. Atender as crianças, os órfãos mesmo, as crianças, é algo que... eu tenho esse comichão, esse negócio de tipo, não é mais e mais, algo vai acontecer, em nome de Jesus. Verdadeira religião, né? Dos órfãos e das viúvas. Sim. E no meio desse chamado, né, da Bárbara e Bruno como pastores, né,
na cidade de Americana, o que você vê, o que você projeta, como você vê a igreja em, vamos dizer, em curto, médio prazo? Porque eu não vou falar em longo, porque eu sei que vai ser bênção demais, isso é fato, mas em curto e médio prazo. A igreja hoje, ela já está bem estabelecida, nós temos um grupo de líderes, né, líderes de ministério, líderes de célula, que sustentam a igreja. Graças a Deus, essa primeira fase de colocar os pilares, a gente, chegamos até aqui. Então, o que eu vejo é que agora vai ter um crescimento tanto estrutural, inclusive nós estávamos falando sobre algumas mudanças no Ministério Infantil para conseguir atender mais as crianças, quanto um aumento dos obreiros, eu vejo uma movimentação dos obreiros, né? Pessoas que são colunas de ministério sendo levantadas como líderes em outros ministérios, eu vejo uma estruturação assim acontecendo. E ai meu Deus, isso eu acho que é curto, eu acho que até o final do ano isso aí já está acontecendo. E a médio prazo, meu Deus do céu. Deixa das mãos de Deus, né? Cara, geralmente Deus vem e muda tudo, né? São os planos. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu acho que... Sabe que eu tô com temor? De falar aqui, Deus ter falado, você só deu 3 flechadas na terra, era pra ter dado 5! Meu Deus, eu não sei. Olha, você sabe que durante o período que nós estamos em Campinas, eu e a minha esposa Suane, na igreja Bola de Campinas, a gente presenciou muitas pessoas, porque a gente chegou num período em que vocês serviam a casa, né? Vocês estavam lá dando a cara para bater e aí a gente vê, como eu disse para você, a gente vê essa mudança, né? E a impressão que eu tenho é que quando, por exemplo, o Bruno e a Bárbara foram sendo pastores, aí teve também o André e a Fabi, aí teve outros casais, né? E a gente se viu ali, né? Cara, a igreja parece que não esvaziou, mas para nós parece que ela deu uma... eram as pessoas que vocês tinham mais contato ali, né? Sim, por exemplo, quando a Bárbara saiu, ela não era mais secretária do KID, e eu não lembro, eu acho que ficou só a Gabi na época, e depois a Dani entrou no seu lugar, alguma coisa assim. Foi a Mara. Foi a Mara. Só que a Mara engravidou. A Mara ficou 8 anos tentando engravidar, não... Sentou na minha cadeira, ficou grávida. Verdade. Então, a impressão que a gente tinha, gente, era que as coisas estavam fora do lugar. A mudança, né? Pessoas, eu e o Bruno, a gente era muito envolvido realmente na igreja. Por ser secretária, a gente acaba se enraizando em muitas coisas, né? Então, a gente cuidava das células, a gente estava no culto da manhã, a gente ajudava na comunicação, Ministério de Mulheres, ajudava a Tati com boas-vindas. Eu lembro que a responsabilidade era grande, porque né, o pastor Kid é intenso também. Ele é muito intenso. Então, era o suporte dele. Eu lembro que você e a Gabi que ficava... Né? Mas tinha os problemas de lá atrás, mas quais são os principais problemas ali, dificuldades de pastorear uma igreja? Porque você tinha os problemas ali atrás de ser um membro, né? Você via como secretária, tinha os seus problemas, mas a partir do momento que você é ungida pastora, aumenta, né? Meu Deus, na verdade, ser presbítero na igreja do pastor Kid já é pastor. É mole pro gato, vou te contar a verdade. Porque, gente, ele é uma voz muito forte, ele tem uma liderança muito forte. Então a gente olha para ele e a gente fala, é isso, a gente tem uma convicção muito forte. Além disso, nós somos uma autoridade instituída dentro da casa, então as pessoas olhavam pra gente
você não é o pastor, mas você é o presbítero do meu pastor. Então, o que a gente falava também tinha muito, era levado em muita consideração. Então, facilita muito a vida. Quando você chega numa igreja que tinha 5 pessoas e as pessoas não tinha base, era pessoa nova convertida. Sim. Não tinha base do reino de Deus, não frequentavam o Bola de Neve, não tinha nada. Você chega e você tem que explicar o beabá do evangelho e ainda implantar uma igreja junto, tipo, a pessoa não sabe nem ser crente, você é crente, pega a espada e o machado. A pessoa dá machadada no outro, olha pra você dar machadada em você também, não te entende, não te respeita, não te honra. Né? Então a gente sai de um lugar onde a gente é muito honrado no sentido que as pessoas nos ouviam e vai para um lugar onde a pessoa olha e fala assim, não sei se eu concordo com você. Porque aqui, uma pessoa que não concorda com o pastor, entre aspas, nem vem se aconselhar comigo, porque ele não sabe nem se ele concorda com o pastor, quem dirá com quem o pastor levantou. Mas quando você está na frente de uma igreja, a pessoa está olhando para você falando, não sei se eu concordo com você. Então você tem que lidar, mas ao mesmo tempo você tem que amar uma ovelhinha, um bebezinho que ainda não entende, mas ao mesmo tempo a casa está caindo e você precisa fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que o maior desafio de assumir uma igreja é realmente você olhar e falar, agora é comigo, a responsabilidade é minha, eu tenho que saber julgar. Se agora eu tenho que apertar mais, se agora eu tenho que soltar mais, se eu soltar eu estou sendo negligente com essa ovelha, se eu estou apertando eu vou fazer ela espanar. É uma maturidade de pai e mãe mesmo, sim, de olhar de uma forma diferente. E no final das contas eu não posso ligar para o meu pastor e falar, pastor, sabe o fulaninho, ele fez isso, o que você acha? Ele vai falar, filha, você que está aí, agora é com você. Sim. É vida, né? Não, e assim, muita gente... O pastor fala, eu lembro, no curso de líderes, talvez, que eu fiz, o pastor fala, quem acha que tem chamado para ser pastor? 80% da sala levanta. Mas as pessoas não têm ideia do que é pastorear. Pastorear muitas vezes é ser traído, pastorear muitas vezes é você ter que trabalhar fora e ainda cuidar de uma igreja. Você não tem descanso praticamente. Os problemas dos outros são seus problemas. Assim, o pastor Kid, na jornada dele, ele ensina pra gente, ele fala, você tem que estar bem. Então cuida de você, tenha o seu tempo com a sua família. Ele ensina isso pra gente. E graças a Deus, né? Por quem ele é e como ele nos orienta. Mas eu acho que, não sei, pra mim... você ter convicção de Deus para minha própria vida é mais fácil do que ter convicção de Deus para a vida da outra pessoa quando ela não quer. Porque aí eu fico com medo assim, eu tô controlando essa pessoa? Ou será que eu tô errada? Cara, é uma responsabilidade muito grande, eu tô liberando uma palavra sobre essa pessoa que se eu não tiver temor de Deus, eu vou falar o que vem de mim. Sim. E a pessoa vai tomar uma decisão. Eu creio que Deus vai honrar a fé da pessoa. Mas é um temor que a gente carrega, né? E assim, às vezes Deus tá te lixando numa área e a ovelhinha vem, ai, minha unha do dedão caiu. Aí você tá lá descabelada, morrendo, sofrendo. Dá vontade de falar, filho. Aí você fala assim, daqui o dedão, deixa eu soprar, vai. Aí você assopra, fala, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Tipo, é uma unção de Deus que te capacita a ter uma força. Às vezes eu olho e falo assim, Deus, foi o Senhor mesmo que fez, cara, porque de mim não tem. É Deus 100%, Deus purinho, né? É Deus purinho. E eu creio, assim, que o ser enviado como pastor é uma grande honra. Claro, né? A Bíblia diz isso. Mas eu pensava assim, se eu quero ser uma pastora, eu preciso viver como pastora já. Lógico. Então eu via uma ovelha na rua, na igreja, no trabalho, em casa, onde quer que eu estivesse. É uma vida
eu pensava como que eu podia servir. Se fosse minha ovelha, o que eu faria? O que eu falaria? E assim, eu tenho um perfil extrovertido, eu tenho um perfil comunicativo, então tem muitas pessoas que falam assim, puxa, obrigada pelo que você me falou. E na mesma situação, outra pessoa fala, na mesma situação, estamos aqui conversando, você me dá um feedback positivo a respeito do meu jeito, como eu pastoreio, e o outro fala, você quer controlar as pessoas. E aí você tem que olhar para você e falar, Deus, som do meu coração. É isso. Mas eu fiz pensando no Senhor, Pai. Tem gente que gosta, não é que gosta, é que precisa que você vai lá cutucar a ferida dela. Não no mau sentido de você trazer dor, mas você fala assim, tem um negócio aí que eu preciso tirar. E já tem outra pessoa que fala, você está entrando num lugar que eu não deixei. Sim. Então você tem que falar, eu tenho que ter minha convicção em Deus. Porque se eu for viver para as pessoas... Verdade. Eu também, eu acredito muito assim, que Deus coloca o líder que você precisa e o pastor e a pastora que você precisa. Sim. Deus soberano, né? Não porque eu preciso de um pastor mais amável, porque eu preciso... Não. Eu acredito que Deus ele é soberano em todas as situações. E talvez aquela pessoa... As situações da nossa vida, ela não tem a ver com ninguém, né? Não importa quem crucificou Jesus. Não importa qual era o imperador, qual era quem que estivesse lá. Meio que tanto faz. O importante é que ele aceitou a cruz dele, deliberadamente levantou e foi para a cruz, se ofereceu, morreu e ressuscitou. Então, você olhar para a sua vida e falar, culpa do meu pastor, culpa disso, culpa daquilo, você não está aceitando aquela situação como algo que vai te aperfeiçoar, fazer você carregar a tua cruz e morrer e viver para Cristo. Sim. Não tem a ver com ninguém, né? É isso, por que eu nasci no Brasil? Cara, Deus é soberano. Se a gente nasceu aqui é porque ele tem um propósito no seu filho, para nos usar da forma que o brasileiro é. Eu ouvi uma vez, eu acho que eu já falei aqui no podcast, o pastor Paulo Borges falando sobre o brasileiro ter essa questão de vira-lata. Mas não do ponto de vista negativo, mas positivo, porque o vira-lata, o cara se coloca em qualquer lugar, ele se vira. Tem brasileiro em tudo quanto é país do mundo. Sim. Porque nós carregamos isso, não sei se eu posso dizer, essa unção de vira-lata, mas no bom sentido. Miscigenação, essa miscigenação é um povo miscigenado que em qualquer lugar que você colocar o brasileiro, ele vai se virar. Ele vai conseguir morar, ele vai conseguir se comunicar, né? E nós temos isso. E nenhum outro povo no mundo tem. E talvez seja por isso que o Brasil foi chamado para ser o celeiro das nações. Quantas profecias sobre o nosso país. Então imagina, o brasileiro vai ser enviado porque ele consegue se integrar em qualquer sociedade. Eu vou trazer de novo aquele assunto da conexão, porque o brasileiro, ele é entrão em qualquer lugar, né? Ele é essa questão do relacionamento, ele acessa as pessoas, o coração, ele é brincalhão, fisicamente os brasileiros têm um espaço pessoal menor do que outras nações, né? Então o brasileiro ele gosta de se conectar, de conversar, de bater papo, disso, daquilo, se conecta. É isso mesmo, abraçar. Eu lembro da empresa que eu trabalhava que era uma empresa praticamente de brasileiros. Então, quando você se comunicava com um gringo, era muito assim, por e-mail, era muito mais formal. O brasileiro, quando você precisava fazer alguma coisa acontecer, você tinha que chamar ele pra conversar, entendeu? Você tinha que ligar, porque e-mail o cara não respondia, cara. É verdade. Aí o gringo, você manda e-mail, o cara já entendeu e ele vai te responder no tempo que ele puder. O brasileiro não, você tem que ligar, você tem que conversar, você tem que ir na casa do cara e falar, pô, preciso disso, me ajuda aí? Tamo junto, vamos lá. É o brasileiro, cara, é assim. É verdade. Muito legal, né? É conexão. Conexões, né? Conexões.
Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para a Bárbara, não sei se tem alguma coisa Pode pra fazer a perguntar, pergunta. que é sobre o Ministério de Mulheres. Que você falou, mas falou um pouco rápido, né? O que é o Ministério de Mulheres? Como que as mulheres são pastoreadas ali, né? São pastoreadas, né? O Ministério de Mulheres no Bola de Neve, ele é um ministério de pastoreio, inicialmente feito para ajudar as pastoras a atender às demandas das mulheres, né? Então, ao invés de eu marcar muitos aconselhamentos individuais, porque normalmente as mulheres precisam estar em casa, cuidando da sua família, é mais difícil, às vezes, você conseguir aconselhar tantas mulheres. Então, junta essas mulheres e você faz um mutirão de aconselhamento, porque acaba tendo uma identificação, uma partilha, outra fala, eu também, e aí você já ministra todo mundo junto. Então, inicialmente, a partilha aconteceu por causa disso, isso vem lá no manual da sede, né, a respeito do Ministério de Mulheres. E conforme a quantidade de mulheres vai sendo atendida, a gente vai fazendo rodas específicas para segregando, vamos dizer assim, as dificuldades. Então a gente faz a roda das casadas, a roda das solteiras, das grávidas, as solteiras que têm filho, as divorciadas, enfim, vai segregando as dificuldades, porque normalmente o emocional daquelas pessoas acaba sendo acaba acontecendo no mesmo ponto. Então, uma moça que se sente rejeitada no casamento, a gente trata todo mundo junto. Porque a dor dela pode ser... Ali, né? Isso, elas se identificam, elas se identificam. Então, a gente começa a reunião com louvor, faz um louvor rápido, uma palavra a respeito, né, das emoções, da mulher, de como Jesus enxerga a mulher, quem Jesus é, né, para a mulher. E com base naquela palavra a gente abre para elas partilharem. E o Ministério de Mulheres é muito ouvir. Às vezes ela só quer falar. Ela só quer falar como ela se sente, ela só quer botar para fora. Aí a outra bota para fora também, aí chora. Aí você tá lá para dar um abraço e falar, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Se você conversa com as meninas do Ministério de Mulheres, elas falam, vamos falar igual a Bá fala, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Porque a gente fala muito isso, calma, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Isso, muito bom. E por isso que eu falo que assim, que eu acho, né, que as mulheres elas são mais conscientes dos sentimentos delas, porque elas partilham mais. Se for ver, não tem ministério dos homens, pelo menos na nossa igreja, certo? Certo. Mas ministério das mulheres tem em quase toda igreja. Eu acredito que as mulheres elas foram criadas por Deus com essa sensibilidade que tem sido arrancada das mulheres. E ela é tão preciosa para dentro de uma casa, porque o homem, se ele, não importa como ele está se sentindo, ele vai ter que resolver. Põe a sua armadura, vai com a ferida embaixo da armadura, mas você vai. E a mulher, ela também tem esse momento, mas eu creio que ela é feita com essa sensibilidade a mais para poder olhar para os outros, ter uma empatia com o marido, com os filhos, com outras amigas e ajudar a trazer a cura, né? Sustentar as outras pessoas, ajudar, porque a mulher, por Deus, ela foi criada para ser auxiliadora, né? Então, seu marido está lá trabalhando, servindo, fazendo muitas coisas e você às vezes percebe que tem alguma coisa doendo, tem uma ferida que às vezes nele nem mesmo enxergou. E a gente tem que chegar com carinho, com delicadeza e botar o dedo naquela ferida lá, não para trazer humilhação, mas para falar, tem uma ferida aqui, né? Então eu creio que essa sensibilidade da mulher, ela é muito importante. Nesse congresso que teve agora no Bola de Neve, eu não me lembro quem dos preletores falou que uma das características da mulher de sensibilidade traz sentimento de importância para as crianças. Olha que interessante. Porque quando uma criança chora,
e a mãe fala, meu Deus, vem cá, e abraça. Normalmente a mãe tem essa atitude mais, né, dengosa, amorosa. Eu estou mostrando para aquela criança que ela é importante, que o sentimento dela é importante. E aquilo me marcou muito, porque eu penso assim, não, eu tenho que criar os meus filhos para ser guerreiros, eles são 2 homens, bora, vamos embora. E Deus me confrontou, Ele falou assim, mas os seus filhos também precisam do seu dengo. E ao mesmo tempo eu olhei e eu falei, as mulheres estão se tornando cada vez mais frias e brutas e menos sensíveis, estão arrancando essa sensibilidade. Eu não choro, eu luto, ninguém vai me fazer chorar, ninguém vai me fazer sofrer. Cara, nós estamos sendo totalmente desformadas, desfiguradas, né? Daquela emoção lá do desfigurar, desfiguradas. E isso destrói a família. Eu tô tirando do meu filho a importância, né, das emoções, dos sentimentos dele. E eu comecei a pensar sobre isso e eu trouxe essa reflexão para minha vida. Show de bola. Estamos encaminhando aí para o fim do podcast. E mais uma pergunta também que nós gostamos, que é os livros, né? Bárbara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantos livros você quiser citar, mas livros que te marcaram e por quê? Sim. O seu, com certeza, vai estar no top 3 aí, né? O meu livro eu não li, né? Eu fiz ele, então... Mas mas assim, que me marcaram muito. Bom, a minha jornada com as emoções começou quando eu estava fazendo pós-graduação de administração com ênfase no setor elétrico. Nossa! Verdade, gente. E aí eu tive que fazer uma monografia a respeito do que a gente tinha aprendido. E uma das coisas era o novo modelo de gestão, que era um modelo mais autônomo, que você tinha que confiar no seu funcionário. E aí a Andresa, do NV, né, maravilhosa, sim, falou, por que você não usa o livro dos temperamentos para embasar? Então eu falava assim, que o gestor colérico, ele vai ter dificuldade nesse ponto. O gestor tal vai ter dificuldade nesse ponto. Em adequar ao novo modelo de administração. Por quê? Porque um é mais controlador, outro é mais perfeccionista, o outro, enfim. E aí eu fui e eu estudei esse livro minuciosamente, de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, durante 6 meses. O Temperamentos Transformados. Meu Deus, então assim, a minha jornada começou ali. E eu fui muito transformada quando eu li esse livro, porque eu fui liberta. Eu sou uma colérica com uma questão melancólica ali. A minha melancolia foi curada quando eu li o Temperamentos Transformados, porque eu entendi um monte de coisa, porque eu me perguntava, porque eu via de forma diferente algumas coisas, enfim. Então, o Temperamentos Transformados foi o meu primeiro livro. Tim LaHaye. Fantástico. Já ouvi falar desse livro, eu nunca li. Maravilhoso, maravilhoso. Na minha opinião, todos os líderes deveriam ler esse livro, porque te ajuda a entender o temperamento da sua ovelha e isso influencia todas as atitudes, decisões, a forma como essa pessoa enxerga as coisas. Né? Claro que ele chama transformados pelo Espírito, porque eu não posso justificar as minhas atitudes só por causa do meu temperamento, né? Porque eu sou guiada pelo Espírito Santo, eu tenho domínio próprio. Mas esse, com certeza, é um livro muito forte. Um outro livro que me impactou muito foi Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, do Kenneth Hagin. Ah, tá. Maravilhoso, maravilhoso. Eu li, eu fiz assim, ó, na minha cabeça. Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Muito forte esse livro, muito simples, mas ele te leva a esse relacionamento íntimo e profundo, individual, com o Espírito Santo. Muito forte. E enquanto eu lia esse livro, eu tive uma experiência pessoal, porque eu estava lendo e a gente tinha um culto marcado de mulheres naquela semana, lá em Americana, e eu terminei de ler, eu estava sentada na poltrona, terminei de ler, e quando eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo começou a me contar como seria o culto daquela semana. E eu fui anotando, assim, acho que em 20 minutos eu já tinha o culto escrito inteiro. Liguei pro pessoal do louvor e falei, gostaria que vocês tocassem essa música.
vai ser assim, vou conduzir o culto desse jeito. Cheguei lá, foi igualzinho. Sabe, uma coisa que flui, não fui eu que controlei, sim, foi acontecendo. E no final foi muita cura, muita manifestação, foi forte. Eu realmente fui guiada pelo Espírito Santo, como o livro diz, como ser guiada pelo Espírito Santo. E enquanto eu lia, eu tive essa experiência. Então, realmente é um livro que carrega uma unção, né? O outro livro que também foi muito legal para mim foi a Quarta Dimensão. Nossa, cara, sim, várias pessoas já falaram desse livro aqui. Eu já li, cheguei a ler 3 vezes. Na verdade, li a primeira vez, não entendi muito. Né? Porque é um livro bem... Você tem que entender, porque são algumas coisas numa vida espiritual que acontece que a gente não tem noção. Na verdade, no prefácio dele está escrito que é para pastores e líderes, né? Então, você já tem que ter uma jornada, você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, não porque é um pré-requisito, mas porque senão você não consegue entender. Eu comecei a ler esse livro há muitos anos atrás e eu falava, nossa, que livro chato, não entendia nada, mas porque eu não tinha maturidade mesmo para entender esse livro. E eu li ano passado. Eu li esse ano. Meu Deus, eu falei, como que eu não li esse livro antes? É muito forte. E um outro livro também é Andando no Poder e Andando no Espírito, do Robert. Esse aí eu li. Você leu? Não é o que ele fala muito de oração em línguas? Sim. Poderoso. Poderoso. E vou te contar que outra experiência sobrenatural. Em dezembro do ano passado, eu estava passando por um momento, estava tudo bem, mas eu estava me sentindo presa, pessoalmente. Como se Deus quisesse me levantar mesmo de algum lugar. E eu decidi, eu falei, eu vou orar em línguas todos os dias, 30 minutos, no relógio. Botava o cronômetro lá e começava. E eu comecei a ler, comecei a orar. Uns 18 dias depois, eu comecei a ter umas visões muito rápidas. Mas que eu falava, gente, eu olhava assim para uma parede, eu olhava para essa parede e eu via umas plantas. Eu falava, gente do céu, o que está acontecendo? E sumia. Eu falava, meu Deus, que coisa doida. Tudo bem. Passou mais uns 20 dias, eu estava na igreja, eu tive uma outra visão. Tive uma visão da sala do trono de Deus. E Deus, o Espírito Santo, e o Espírito Santo me falava as passagens e eu falava, meu Deus, é exatamente isso. E eu começava a entender muitas coisas da Bíblia. E enquanto eu estava orando em línguas, uma vez o Espírito Santo me deu uma visão de um cubo girando. E aí o Espírito Santo falou, Quarta Dimensão. Foi quando eu li o livro da Quarta Dimensão. E aí, depois... O pastor Bruno falou pra mim, lê o livro do Andando no Poder, Andando no Espírito, então, porque eu ainda não tinha lido ele. Quando eu li o livro, porque o livro é todo assim, ore em línguas, porque quando você ora em línguas, coisas poderosas e sobrenaturais acontecem. Quando eu li o livro, eu li e falava, mas é isso que está acontecendo comigo, exatamente isso, meu Deus. E aí, foi aí que eu comecei a entender que todas essas visões que estavam acontecendo, era porque eu estava... orando em línguas, edificando você. Exatamente. Inclusive, o livro, eu acho que hoje olhando para trás, ele desembarcou mesmo, ele lançou mesmo, depois que eu comecei a orar em línguas. E no livro do Andando no Poder, Andando no Espírito, ele fala que quando você ora em línguas, você ora pelos propósitos de Deus na sua vida, que você não oraria. É o Espírito intercedendo por você. Então, eu orava pelo livro e eu falava, mas Deus, quando que isso vai acontecer? E quando eu comecei a orar em línguas, assim, deslanchou. Diagramação. Deus levantou pessoas para pagar o livro. Pagar e falar assim, depois você me paga. Parcela aí. Então, foi assim. Caramba. Sobrenatural. Eu acho muito legal esse livro, que é mais ou menos isso também, né? Ele é um pastor, né, jovem, se eu não me engano, e ele resolve largar o emprego e passar as 8 horas que ele trabalhava orando em línguas. Sim. Não, orando a princípio, né? Aí ele descobre um segredo espiritual que é o orar em línguas e ele começa a orar em línguas. Porque ele tinha se proposto a orar durante 8 horas e ele olhava 10 minutos. Já não tinha mais o que falar com Deus.
Aí foi morar em Línguas. E aí nos primeiros dias, né, ou meses talvez, Depende, quando ele chega. quando começou 3 meses. 3 meses, né, É. morando em Línguas e nada acontecendo, Rodrigão. Aí eu sei que em algum momento ele chega num culto e ele tem realmente uma visão, né, de algum... Ele conta, posso contar? Pode. Pode falar. É muito bom, muito bom. Ele chega num culto, uma pessoa convidou ele pra ir num culto, pra fazer volume. Tá. E aí ele, nossa, que culto chato. E aí ele começa, tipo, viajar, nem tá mais prestando atenção, né, no que tá acontecendo. Aí, tipo, ai, que saco tá aqui, essa religião chata aqui. De repente ele olha pra uma senhora e ele vê o fêmur dela com um problema. Só que ele não se aguenta. No meio da reunião ele chega pra mulher e fala alguma coisa, eu não sei exatamente os detalhes, não me lembro mais. Aí ele pega e ora pela mulher, a mulher é curada no meio da religião lá, no meio do negócio chato. Ele causa uma bagunça na reunião. E ele começa a ter visões constantes, né, tipo raio-x da pessoa que tava enferma. Então, Caramba. E é isso, né, ele mostra o poder de orar em línguas para se edificar e Edificar o seu espírito. edificar o seu espírito, exatamente. Olha só, aproveitando então, Bárbara, eu quero que você falasse pra gente, pras pessoas até, porque eu tenho certeza absoluta que mães vão assistir o nosso podcast, famílias vão assistir o nosso podcast e vão ser tocadas por tudo isso que a gente conversou aqui. Inclusive vão querer adquirir o livro, né? Não só para mães, por exemplo, para avós, para tias, para famílias. Então passa pra gente. Aqui tá, né, o seu Instagram, mas eu gostaria que você falasse. Depois a gente vai editar. Editor, por favor, coloque. A hora que ela falar, coloque lá, né, o Instagram. Tem um site, né, pode comprar através do site, a gente manda para todo o Brasil, já tem lá o Sedex, tudo, muito, muito legal, que é www.emoçõesdosfilhos.com.br. Simples assim, emoçõesdosfilhos.com.br. Exatamente, lá mesmo pode comprar, já põe o frete, eu posto, funciona maravilhosamente, muito bom. Que legal, muito bom. Muito bom. Rodrigão, considerações finais? Vou fazer um cupom. Olha, Vamos lá. No site, em primeira mão, acabei de inventar aqui. Ó, O tá Espírito vendo? Santo. não sabia, não. Lá no site o livro é R$40. Tá. Agora eu preciso falar com a Jéssica, que é desculpa, preciso falar com a Giovana, lá, aquela que me ajuda. Mas vamos fazer um cupom. O livro lá no site é R$40. Tá. Se você usar o cupom ENCUCAR, ele vai sair por R$35. Olha lá, Olha gente, aí. ó. E se você comprar 3, ele vai sair por R$30. Olha lá, gente. Nossa. Ó, dá pra tia, pra avó, irmã, ixi, né? pra família toda. Vizinha, compra para líder do Ministério Infantil. Na igreja. Na igreja, gente, às vezes você tá na sua igreja lá e, né, o ministério infantil da sua igreja, poxa vida. Eu vou ler esse livro, cara, porque eu quero entender mais sobre sentimentos, de verdade. Mas, gente, é isso. Então, acessem lá o site. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com o Pode Inculcar. Pode Inculcar vai colocar você em contato com a Bárbara. E, bom, aqui embaixo a gente vai pôr nos comentários como acessar a Bárbara, Instagram, YouTube, enfim, tudo, né? Instagram por enquanto. Instagram? Ah, legal. Instagram é o site, né? É que eu vi o símbolozinho do YouTube aqui. eu falei, Até tem, mas eu ainda não comecei a... Não Vamos cheguei nesse começar, lugar. acho que Vamos. Começou, primeiro vídeo do YouTube aqui. Ó, Sim. maravilhoso. Que honra. Ok, Amém. Bárbara, foi um prazer te receber aqui. A gente fala isso para todos os convidados. Vamos marcar a parte 2, a parte 3. A gente vai trazer o Brunão. Queremos trazer o Bruno também, Bruno. que vai ser bem legal. Mas obrigado por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui. Meu Deus. É sempre muito bom ter uma conversa entre irmãos. É uma mesa, né? Sim. É uma mesa. Muito legal. E muita informação. E boa informação que edifica, informação que transforma. É verdade. É isso. Quero agradecer, fiquei muito feliz, muito honrada com o convite, porque também ajuda a divulgar o livro, mas porque é a edificação do reino de Deus. Sim.
né? Então, tamo junto, pode contar comigo sempre que vocês quiserem. Um dia esse livro vai ser um best-seller, você pode me chamar também. E com Amém. certeza vai ter Amém. sequência esse livro, né? Com Olha, eu quero escrever um pra adulto agora. Nossa, aí sim. Vai ser um formato diferente, claro, né? Mas eu quero. O adulto começa com esse, é a versão 2, né? Que já é um pouco mais avançado. E Mais profundo, assim, pra você ler sozinho, não ficar com vergonha de chorar na frente do filho. Às vezes até mesmo o casal se entender emocionalmente. Né? Sim. Porque concordo com isso, o casal entender emocionalmente já é uma grande evolução. Meu Deus. Se você entender com o seu marido suas emoções, com certeza os seus filhos também vão entender. Porque os filhos é fruto da unidade do casamento. Sim. Amém. Amém. É isso aí. Queridos, nós ficamos por aqui. Não se esqueçam, tá? De curtir, de se inscrever e de compartilhar com toda a família, amigos. Tenho certeza que alguém vai ser edificado aí. Então compartilha e até a próxima. Valeu, Fiquem com gente. Deus. Tchau, tchau.